Fala, torcedor, eu sou o Rafael Andrade, esse é o canal Conhecimento FC, trazendo mais conhecimento para você. Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer os verdadeiros arquitetos da sociedade. São aqueles pensadores que, bem no meio do caos da Revolução Industrial, tiveram a ousadia de tentar criar uma ciência para entender essa máquina complexa que somos nós. Sabe aquela pergunta, afinal, por que o mundo funciona desse jeito? Essa questão, que parece tão atual para a gente, foi exatamente o ponto de partida da sociologia. Os pensadores que a gente vai ver hoje viveram a época de ruptura total e sentiram a mesma urgência que a gente sente por respostas. Para entender esses arquitetos sociais, primeiro a gente precisa entender o mundo deles. A sociologia não nasceu de repente num laboratório, sabe? Ela nasceu no olho do furacão de uma das maiores transformações da história. Imagina o cenário. A Revolução Industrial chega com tudo e vira o mundo de cabeça para baixo. Milhões de pessoas saem do campo e vão para cidades que estão crescendo sem parar, superlotadas. As velhas regras desaparecem e novas classes sociais começam a bater de frente. Era um mundo novo, barulhento, confuso, e era preciso uma nova ciência para tentar botar ordem nesse caos. E aqui está o pulo do gato. Esses primeiros sociólogos não eram só acadêmicos, observando de longe. Eles viam a desordem, a pobreza, o conflito ao redor deles e acreditavam de verdade que a ciência podia não só entender, mas também ajudar a consertar a sociedade. Eles eram, na real, solucionadores de problemas numa escala gigantesca. E o nosso primeiro arquiteto é Auguste Comte, um cara que olhou para a sociedade e pensou, isso aqui não pode ser deixado ao acaso. Para ele, dava para planejar e projetar a sociedade cientificamente, para alcançar a ordem e o progresso. A grande sacada do Comte foi o positivismo. Ele queria criar uma física social. Pensa só, do mesmo jeito que a física descobriu as leis que governam os planetas, Comte acreditava que podia descobrir as leis que governam a sociedade. E com isso, prever e até controlar o que acontece com a gente. Isso leva à famosa lei dos 3 estados. Para o Comte, a história da humanidade era uma escada. A gente começou lá embaixo, no estágio teológico, explicando tudo com deuses. Depois, subimos para o metafísico, usando ideias abstratas. E o topo, o estágio positivo, seria quando só a ciência e a razão guiariam tudo. Uma visão bem otimista, né? Agora, a gente dá um giro de 180 graus e conhece um arquiteto com um projeto totalmente diferente, Karl Marx. Enquanto Comte via a sociedade como um todo que precisava de ordem, o Marx via como uma arena de conflito constante, um verdadeiro campo de batalha. Essa frase aqui é talvez a mais poderosa de Marx. Para ele, a história não anda por causa de grandes ideias ou de grandes líderes. O que move o mundo é o conflito inevitável entre as classes econômicas, quem é dono dos meios de produção e quem não é. É essa tensão, essa briga que empurra a história para frente. O projeto do Marx tem alguns pilares. Primeiro, o materialismo histórico. A ideia de que a economia é a base que molda todo o resto, da política à cultura. Depois, a mais-valia, que explica como o lucro do sistema vem do trabalho não pago ao operário. Isso leva à alienação, aquela sensação de desconexão e falta de sentido no trabalho. E para Marx, essa tensão toda levaria o sistema ao colapso, abrindo caminho para uma sociedade sem classes. Bom, agora vamos conhecer Émile Durkheim, que a gente pode imaginar como um biólogo social. Ele não viu a sociedade nem como uma máquina, nem como uma guerra. Ele via como um organismo vivo. E a grande pergunta dele era, o que mantém esse organismo unido? Qual é a nossa cola social? A peça-chave para o Durkheim é o fato social. Pensa na língua que a gente fala, nas leis, nos costumes. A gente não inventou nada disso, né? Essas coisas já existiam antes da gente nascer e elas nos moldam. Para Durkheim, a sociedade é essa força real que vem de fora e nos pressiona a agir de certas maneiras. E nessa metáfora de organismo, Durkheim se preocupava com a saúde social. Uma sociedade saudável tem uma forte coesão social, um sentimento de que todo mundo pertence àquele grupo. E a doença seria a anomia, um estado perigoso de falta de regras, de falta de sentido, que ele via muito como um resultado do liberalismo focado só em produzir e consumir. Nosso último arquiteto clássico, Max Weber, muda o foco completamente. Se Durkheim olhava a sociedade com um telescópio, vendo todo, Weber pega um microscópio. Ele dá um zoom no indivíduo para entender os significados por trás das nossas ações. A abordagem do Weber é a sociologia compreensiva. Para ele,
Não adianta só saber o que as pessoas fazem. O mais importante é entender por que elas fazem. Qual é o sentido que aquela ação tem para quem está agindo? São esses significados individuais que, quando se somam, constroem a sociedade. Olha só que interessante esse slide. Ele mostra um debate fundamental da sociologia que existe até hoje. Somos produtos da sociedade, moldados por forças que a gente não controla, ou a sociedade é um produto das nossas ações e escolhas individuais? Durkheim e Weber estão em pontas opostas desse debate. Enquanto Marx via o poder só pela economia, o Weber achava a coisa mais complexa. Ele falou de 3 tipos de dominação. A gente obedece porque está na lei, a dominação legal, porque sempre foi assim, a tradicional, ou por causa da personalidade de um líder, que é a dominação carismática. Então a gente tem esses 4 projetos gigantes. Mas será que eles são só peças de museu? De jeito nenhum. Vamos ver como essas ideias clássicas ainda são a base, o alicerce de tudo que a sociologia constrói hoje em dia. E aqui a gente vê a linhagem direta. A visão do Durkheim da sociedade como um organismo deu origem ao funcionalismo. A ênfase do Marx do conflito evoluiu para as teorias do conflito, e o foco do Weber no significado individual virou a base do interacionismo simbólico. Tá tudo conectado. Claro, o mundo não parou no tempo. O século XX e o comecinho do século XXI trouxeram suas próprias revoluções. Movimentos sociais, a internet, a globalização, cada nova mudança exigiu que a sociologia pegasse aquelas ferramentas clássicas e as adaptasse para enfrentar os novos problemas. E é isso que a sociologia moderna faz. Pensadores como Bourdieu e Bauman usaram as ideias clássicas para analisar as desigualdades e o isolamento do nosso mundo. Já outras, como a Judith Butler e a Angela Davis, usam essas mesmas ferramentas para discutir as complexas questões de identidade, gênero e raça que definem a nossa época. E isso nos traz de volta para o agora. A beleza dessas teorias não é que uma delas esteja certa, mas que, juntas, elas nos dão um kit de ferramentas poderoso. Então a pergunta final é: ao olhar para a sociedade ao redor, qual dessas lentes parece mais útil para explicar o nosso mundo? A da ordem, a do conflito, a da coesão ou a do significado individual? A resposta talvez não seja uma só, mas a busca por ela é a essência da sociologia.